Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A Advocacia Geral da União recorre ao STF para não entregar vídeo de reunião citada por Sérgio Moro. Senado aprova projeto que agiliza a importação de medicamentos licenciados no exterior. E 3 jogadores do elenco principal do Flamengo testaram positivo para coronavírus. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal para não entregar o vídeo de uma reunião no Palácio do Planalto. Vamos então a Brasília falar ao vivo com Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Luiz, boa noite para você. Que reunião é essa? Oi, Stoliar, boa noite. Na verdade, é a gravação da reunião do Conselho de Ministros com o presidente Jair Bolsonaro, citada por Sérgio Moro em depoimento à Polícia Federal. E a alegação do novo advogado-geral da União, José Levi, é de que seria complexa a exposição de assuntos tão sigilosos do governo. Só que o ministro Celso de Mello, do STF, determinou um prazo de 72 horas para que o Planalto entregue essas gravações da reunião de 22 de abril, onde, segundo Sérgio Moro, Bolsonaro teria pedido trocas no comando da Polícia Federal na frente de todos. O ministro Celso de Mello ainda não se posicionou em relação a esse pedido da AGU. Stoliar. Fara, o Senado aprovou mais uma ação de combate à pandemia de Covid-19 agora à noite numa sessão remota. Que projeto é esse? Conta pra gente. Então, essa proposta aí dá um prazo de 72 horas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberar a importação de medicamentos e equipamentos já aprovados no exterior. A liberação poderá ocorrer desde que esses medicamentos ou insumos tenham sido registrados para distribuição comercial no exterior por órgãos reguladores de países como Estados Unidos, China, Japão e da União Europeia. O médico que prescrever ou ministrar o medicamento contra a Covid nessa condição deverá informar ao paciente que o produto foi registrado no exterior. A matéria vai para a sanção do presidente da República. Mais cedo, o Senado aprovou por 80 votos a 0 a ajuda de 60 bilhões de reais para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Stoliar. Fara, me diz uma coisa, o Ministério da Saúde aprovou uma meta ambiciosa aí de testagem da população para o coronavírus, é isso? Essa meta praticamente dobrou. Era de 24 milhões e agora passa de 46 milhões de exames, ou seja, 22% da população brasileira. Até o momento, 2 milhões de testes foram enviados aos estados. Em entrevista nesta quarta-feira, o ministro da Saúde afirmou que quanto mais testes, maior a possibilidade de revisão da política de distanciamento social. Nelson Teich afirmou ainda que o bloqueio total vai ser importante em algumas localidades, mas em outras poderá haver uma redução de isolamento. Ele defendeu uma ação conjunta entre as redes pública e privada para atender aos pacientes da Covid-19. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Não é admissível que pessoas morram quando elas podem ser salvas. A gente vive um momento único, que é a crise da Covid, onde você teve uma sobrecarga do sistema, e essa é uma hora de total colaboração. O que eu acredito e vai ser trabalhado é realmente um programa de cooperação entre o sistema público e o sistema privado. Se necessário for, que haja uma integração dos dois no suporte ao sistema público. A única preocupação que eu tenho é que isso nunca soe como uma intervenção, porque a intervenção tem uma conotação muito ruim. E ela tem impactos psicológicos também muito ruins. Então, eu tenho certeza que é possível um trabalho conjunto entre a saúde suplementar e o SUS para que a gente preserve todas as vidas possíveis, que salve todas que possam ser salvas. O INEP anunciou mudanças no sistema de avaliação da educação básica. De acordo com o órgão vinculado ao Ministério da Educação, no ano que vem, as provas serão aplicadas para todos os estudantes a partir do 2º ano do ensino fundamental. O sistema vai permitir uma espécie de Enem seriado, ou seja, as notas de cada aluno podem dar acesso à faculdade, mas o Enem tradicional está mantido.
o governo federal busca se reaproximar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A iniciativa acontece no mesmo momento em que o Planalto tenta reorganizar a base de apoio no Congresso. Em entrevista coletiva nessa quarta, Maia disse que apoia a articulação do governo com os partidos do chamado Centrão. Se um partido quer defender o governo, as pautas do governo, é um direito democrático deles. Isso não muda a minha relação com partidos nem com o governo. É legítimo que o governo tenha o direito de organizar sua base com qualquer um dos partidos que tenha representação na Câmara de Deputados. Se é com o PP, com outros partidos, é um direito do governo montar essa base de forma transparente. Vamos conferir agora os números atualizados do coronavírus no Brasil, aqui no nosso telão. O país registra, nesse momento, 125.218 casos confirmados e 8.536 mortos. 51.370 pessoas já se recuperaram, mas esse número pode ser maior porque muita gente não sente o sintoma ou não procura o hospital. São Paulo ainda está em primeiro nessa lista, uma lista triste, com 37.853 casos confirmados e 3.045 mortes. Logo em seguida vem o Rio de Janeiro, com 13.295 casos e 1.205 mortes. O levantamento é do Ministério da Saúde. E entrou em vigor agora há pouco, à meia-noite, o decreto que obriga o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo. Quem tem mais informações ao vivo de São Paulo é a Daísa Bellini. Oi, Daísa, boa noite para você. Olá, Leandro. Boa noite. Quem não cumprir pode ser advertido e até mesmo multado entre R$ 276 a até R$ 276 mil no caso de empresas. A máscara é obrigatória em espaços públicos, ruas e comércios de atividade essencial. A fiscalização será feita por equipes do PROCON e autoridades sanitárias. A pena para quem descumprir o decreto também pode chegar a 1 ano de detenção. Além da multa, o estabelecimento reincidente poderá perder o alvará de funcionamento. E a Prefeitura da capital editou o decreto que regulamenta a requisição de leitos hospitalares da rede privada. Serão 3.456 leitos entre UTI e enfermaria, no custo diário de R$ 2.100 por leito. Leandro. Tá certo, Daísa. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. Os casos de coronavírus também cresceram entre os trabalhadores embarcados em plataformas. Então eu vou chamar o Marcos Marinho, lá do Rio de Janeiro, que tem mais informações ao vivo. Oi, Marcos. Boa noite para você. Boa noite, Leandro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o número de embarcados contaminados com coronavírus chega a 482. E para evitar mais contaminações, as empresas estão reduzindo o número de pessoas que trabalham em embarcações e também realizando procedimentos chamados de pré-quarentena, que são vistoriados pela Anvisa. Aqui no Rio, a Prefeitura começou a usar relógios de rua que informam sobre a movimentação das pessoas nos bairros, como esse aqui no Leblon, na zona sul da cidade. Um software usa imagens das câmeras do Centro de Operações para fazer o cálculo. E uma última informação, Leandro, o Flamengo fez uma ampla testagem de coronavírus nos atletas e também nos familiares. Foram 293 testes, 38 deram positivo, entre eles 3 atletas do time principal. Todos já estão em quarentena, sendo acompanhados pelo departamento médico. Leandro. E a gente torce para que eles melhorem, né, Marcos? Boa noite para você. O Comitê de Política Monetária do Banco Central realizou um grande corte na taxa básica de juros. A taxa Selic passou de 3,75% para 3% ao ano. A expectativa do mercado era de um corte mais moderado, mas o Copom afirmou que, nesse momento, é necessário um incentivo monetário extremamente elevado. Antes do anúncio da decisão do Banco Central, o dólar subiu. A moeda americana valorizou 1,96% e encerrou cotada a R$ 5,70, um recorde. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,5% e, ainda assim, ficou acima dos 79 mil pontos. A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar famílias do interior do Nordeste em meio à pandemia.
Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino e estender a mais pessoas. O BNDES anunciou que vai destinar 4 bilhões de reais para o financiamento de pequenas empresas, que são as mais atingidas na crise econômica provocada pelo coronavírus. O dinheiro ajudará empresas que não podem arcar com empréstimos bancários. Belo Horizonte participa de uma série de testes com um novo remédio para combater o coronavírus. E é para lá que a gente vai ao vivo, com a Virgínia Nalon, que tem os detalhes dessa boa notícia ao vivo. Temos a Virgínia Nalon ao vivo? A gente teve um problema, perdemos aqui o contato com a Virgínia Nalon. Agora sim, Virgínia Nalon usando a máscara obrigatória lá em Minas Gerais. Virgínia, está me ouvindo? É com você. Oi, Leandro, estou te ouvindo sim. A Santa Casa aqui de Belo Horizonte é um dos 17 hospitais do Brasil que participam dos testes para saber se a itazoxamida pode combater o novo coronavírus de forma eficaz. Aproximadamente 500 pacientes são testados. São 5 dias de medicação e 9 em observação. A medicação foi estudada desde o começo do ano no Laboratório Nacional de Biociências. O procedimento entra agora em uma segunda fase que será in vitro. Por enquanto, não há resultado. Minas tem até agora 2.605 casos e 97 mortes causadas pela Covid-19. Enfim, uma boa notícia em meio a tanta coisa ruim, né, Leandro? Com você. É verdade, Virgínia. Obrigado. Boa noite para você. Após um aumento de casos, as autoridades de saúde do Chile decidiram intensificar as medidas de confinamento em Santiago. 12 regiões da capital chilena vão entrar em quarentena obrigatória na sexta-feira. Assim, cerca de 80% da população de 7 milhões de habitantes estarão em confinamento total. A cidade de Nova York registrou 230 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Vamos então até lá com a correspondente Heloísa Vilela, que tem mais informações. Agora sim, Heloísa, boa noite. Boa noite, Leandro. Apesar de alto número de mortos, caiu muito em relação aos dias anteriores. Nova York já teve 800 mortes por dia. Por aqui, a curva começa a apontar para baixo. Mesmo assim, pela primeira vez em 115 anos, o metrô de Nova York fechou e será assim durante as próximas madrugadas para ser desinfetado. Chicago também teve uma melhora. Um hospital de campanha foi fechado porque já não é mais necessário. E em Los Angeles, parte do comércio reabre nesta sexta-feira. Se algumas cidades começam a mostrar sinais de recuperação no âmbito federal, a preocupação ainda é grande porque a curva de novos casos ainda está subindo. Leandro. Tá certo. Obrigado, Heloísa Vilela, falando ao vivo dos Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu aumentar a capacidade de testes diários para a Covid-19. O objetivo é testar diariamente pelo menos 200 mil pessoas. Johnson espera manter essa quantidade até o fim do mês de maio. O Reino Unido é a região da Europa com mais mortos, 30 mil até o momento. E o Japão registrou pelo 5º dia consecutivo uma queda no número de novos casos de coronavírus. Então, vamos até lá falar com a correspondente Cíntia Godoy, que tem mais informações ao vivo, né, Cíntia? Boa tarde para você aí no Japão. Oi, Leandro, boa noite para vocês. Segundo a agência de notícias Didi, a capital Tóquio relatou 38 casos nesta quarta-feira. E nesta quinta, o governo japonês deve aprovar o uso do medicamento Remdesivir para tratar pacientes com Covid-19. Um painel de cientistas vem realizando estudos para tentar comprovar a eficácia e segurança do remédio. O Remdesivir foi desenvolvido nos Estados Unidos para tratar o ebola. Na China, as pesquisas de mais uma possível vacina avançam. O estudo publicado na revista Science mostra a eficácia do imunizador que utiliza uma forma pura e inativa do coronavírus. Até o momento, os testes foram feitos apenas em animais. Os chineses acreditam que podem ter uma vacina para a Covid-19 disponível já em setembro deste ano. Leandro. Vamos torcer, né, Cíntia? Obrigado, boa tarde para você. Israel anunciou nesta quarta-feira que pretende construir casas em assentamentos na Cisjordânia.
O anúncio acontece no momento em que os Estados Unidos devem mudar a posição oficial sobre os territórios ocupados. O reconhecimento dos assentamentos pode ser fundamental para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conseguir formar um novo governo. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta quarta-feira, a juíza Kátia Ferreira ordenou a interrupção da retomada gradual de atividades comerciais no Distrito Federal, autorizada pelo governador Ibanez Rocha. O Supremo Tribunal Federal decidiu há algumas semanas que são atribuições de governadores e prefeitos o planejamento e o comando do combate à pandemia de coronavírus. A ordem da magistrada de Brasília, portanto, ampliou o vasto acervo de intromissões indevidas do judiciário em territórios reservados aos demais poderes. Como reagiria o juiz de um município cujo prefeito resolvesse escalar os integrantes do tribunal do júri? Como os tribunais de justiça veriam a ideia de entregar à Assembleia Legislativa a indicação de novos desembargadores? E o que diriam os ministros do STF se uma lei aprovada pelo Congresso os obrigasse a vestir togas coloridas? Essas hipóteses são absurdas, certo? Tão absurdas quanto decisões de juízes que enxergam no espelho um príncipe de aldeia, um vice-rei de província ou um monarca do país do carnaval. Uma pintura do artista de rua Banksy, famoso por fazer intervenções surpresa, chama a atenção no hospital de Southampton, no sul da Inglaterra. Na imagem, um menino escolhe uma enfermeira como super-heroína para brincar em vez dos bonecos do Batman e do Homem-Aranha. A obra resume a gratidão que os britânicos têm pelo Serviço Nacional de Saúde durante a crise do coronavírus. Legal, né? E uma australiana de 77 anos realizou o sonho de muita gente em época de quarentena. Depois de ficar semanas trancada em casa, Sydney Heiderig pôde voltar a nadar. Para ela, a água salgada do mar é a vacina que trata do corpo e da mente. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens que marcaram esta quarta-feira. Boa noite para você e a gente se vê. Vai ter lugar em que o lockdown é necessário? Vai. Vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização? Vai.